Pronto, agora ficou bom. Então, Paulo, hoje é o primeiro encontro do grupo de estudos da filosofia da história do Brasil, da história brasileira, né? Mais específico. A proposta é que a gente lê essa obra, esse livro, que é uma obra muito curta, tentar refletir sobre os principais pontos, de forma geral, né? Sobre a história do Brasil, e depois a gente começar a ler livros mais robustos sobre a história do Brasil. Esse processo é para quê? Para quando a gente pegar um livro da filosofia brasileira, a gente tem a compreensão dos temas que estão sendo tratados no aspecto histórico, né? A gente tem bastante conteúdo aí sobre a história do Brasil. Olha aí, Jucimara. Jucimara, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem com vocês? Eu estou excelente, coisa boa. Chegou a tempo aqui, para a gente se divertir nessa leitura. Que bom. E vamos começar com qual livro? É a história do Brasil para quem tem pressa. Isso é do Brasil. Eu tenho esse livro. Coisa boa. Então, já leu ele? Não, não li. É uma ótima oportunidade para a gente ler, então, em conjunto. É, Eu cheguei a ler, fazer uma leitura prévia dele, achei muito legal. Ele me pareceu um livro assim mais característica de ensino médio, é isso mesmo? Exatamente. Eu peguei um livro bem fácil para a gente ter uma leitura, porque quando a gente for ler um livro mais robusto, livro com mais conteúdo, a gente não ter dificuldade de, pelo menos, os conceitos, a gente entender os conceitos. Então, eu peguei um livro bem fácil, bem tranquilo, a gente passar por ele com maior tranquilidade. Show de bola. E aí, quando a gente for ler livros sobre a filosofia brasileira, a gente tenha em mente alguns conceitos fundamentais, porque a gente tem vários autores que trabalham a filosofia brasileira, mas eu acho que a gente não tem muito conhecimento sobre a nossa própria história. Pelo menos eu tive pouco contato com a história do Brasil no ensino médio, né? E quando eu formei em filosofia, eu não tive nenhum acesso à filosofia brasileira. Eu estudei sobre a formação da disciplina de filosofia brasileira no Brasil. Olha aí o pessoal chegando. Daniele, tudo bem? Boa noite. Oi, boa noite, tudo bem, sim? Coisa boa. E aí a gente vai fazer essa leitura prévia, é um livro curto, tranquilo de ler, e depois a gente passa para um livro mais complexo, e aí esse é só um percurso sobre o nosso grupo de estudo. Porque a proposta é, como a gente vai tá gravando esse encontro, quando a gente for pegar um livro sobre da filosofia brasileira, a gente já tem esses fundamentos aqui. Dá só um minutinho que eu vou só pegar o carregador do notebook aqui, é ligeiro. Pronto. Consegui. E aí a gente tenha pelo menos esse fundamento como base, né? Dessa leitura desse livro. Eu queria primeiro conhecer um pouquinho de vocês, saber com quem eu estou falando, e depois a gente começa a leitura do livro. A gente vai começar pela introdução. Bruno, boa noite, Bruno. Chegou na hora. Certinha. Tudo bom? Então, já vou me apresentar, eu sou Paulo de Tarso, né? Sou, além de assistente social, também sou historiador e, assim, tô com uma expectativa muito bacana em relação a esse grupo, viu? Maravilha, Paulo. Quem é o próximo se apresentando, por favor? Daniele, fica à vontade. Boa noite, eu me chamo Daniele, eu sou graduanda do curso, quase formada, na verdade, do curso de Filosofia da UEMA, aqui no Maranhão. E atualmente trabalho como professora em escola
público particular. Professora do ensino básico. Maravilha. O próximo, por favor, Bruno ou Jucimara? Boa noite. Se eu entendi bem, cheguei meio atrasado. Vocês estão se apresentando, é isso? Exatamente. Eu sou o Bruno Ravanelli. No momento, eu curso mestrado em filosofia pela PUC Paraná. E eu sou pesquisador na área da antropologia em Jonas. Então, não é bem essa coisa, mas eu estou aprofundando os conhecimentos em outras áreas. Eu nem falei sobre mim. Eu sou Jucimara, eu sou da Bahia e iniciei meu curso em psicologia. Só que eu não consegui terminar, parei no segundo semestre. De lá para cá, só ando batendo teste, por assim dizer. É, eu já cheguei a entrar no curso de teologia, de so, so, ciber, é, serviço social e letras. Eu gosto muito da literatura, é meu hobby. Aí eu queria completar. Mas filosofia é uma das partes que eu mais amo. Maravilha. Tem bastante conhecimento aqui. Vanessa, chegou agora, a gente está se apresentando. Poderia se apresentar, por favor? De onde você é, se você faz filosofia ou não, por gentileza? Pode mandar no chat aqui que eu leio. É de Fortaleza. É estudante de filosofia? Ou de outro curso? Fez letras. Maravilha. E a professora. Ou então a gente tem um grupo muito interessante. A gente vai ter aqui o auxílio do Paulo, da história. Vai ser maravilhoso. Temos o Bruno ali também, do mestrado. Muito bom. Então, eu vou apresentar para vocês. O meu nome é Adriano Luiz Maroco. Eu sou formado em filosofia pela UFT. Sou fundador do Genefil, desse grande comunidade que tem aí. Faço parte da administração também do Genefil. E resumo é isso. Não tem muita coisa para falar de mim, não. Já dei aula também. Tenho 30 anos de idade já. É isso. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o nosso livro. Ver. Aí, tá aparecendo aí para vocês. Ó, esse livro é bem curtinho, é bem tranquilo da leitura. Aqui na introdução. E para não ficar algo muito longo, os encontros são só de 40 a 1 hora de encontro. Porque não quero passar muito disso, não. E também eu tenho um filho e aí meu tempo é reduzido. Enquanto eu estou aqui com vocês, minha esposa está cuidando do meu bebê para eu conseguir fazer esse encontro e tentar ali proporcionar um tempo de qualidade aqui de leitura para vocês. E aí a minha proposta é a seguinte: vocês estão conseguindo ver a tela aqui? Sim, Perfeito. Eu queria fazer o seguinte: a gente lê uma página e eu quero a opinião de vocês sobre o que a gente leu. Alguém pode começar a leitura? Para não ficar só eu aqui falando, me sentir um pouco solitário aqui nesse processo? se você quiser, eu leio.
Fica à vontade. Se você puder fazer esse favor, eu agradeço. Milon Fernandes tem uma frase que resume bem o quadro do Brasil atual. Ele diz: o Brasil tem um grande passado pela frente. É verdade. Toda vez que encontramos o caminho que poderia nos levar a um futuro ao, ao, aos Esse- topícios, aos topícios, os malda, topícios, os malditos fantasmas do nosso passado aparecem e colocam uma pedra enorme, quase intransponível, no meio do caminho. Quem são esses malditos fantasmas? Por que insistem em nos arrombar? Será possível um dia exorcizá-los para sempre? Essas são algumas das questões que a história do Brasil para depressa procura desvendar. O livro é um voo paranômico, paralômico pela história do Brasil, pelo meio do qual saltam nossos olhos as perspectivas do todo, fundamental a compreensão dos fatos isolados. Para se, para se compreender o Brasil, é preciso fazer uma viagem que começa em 1453, com a queda da cidade de Constantinopla, tomada de assaltos pelo Império Turco-Otomano. Sem esses acontecimentos, talvez Colombo nunca tivesse chegado à América em 1492, nem os portugueses ao Brasil em 1500. A expansão marítima dos países europeus se originou de simples empresas comerciais. O Brasil, portanto, antes de ser uma nação, foi um conglomerado de feitorias de empresas, muitas delas ligadas a poderosas joint venturas europeias. O parco governo que se teve por aí tomava decisões ao saber da vontade e necessidade desses arretados durante 400 anos, permanecendo assim, e esse início justifica nosso fim. Elites econômicas debatendo nosso projeto de nação. Excelente. Paulo, você que fez história, tu se recorda como é que era a cidade de Constantinopla e como é que foi a queda dela? Deixa eu explicar uma coisa. Essa é um pouco a parte que a história, né, ela faz uma certa crítica a esse pensamento, porque na forma que o livro vem contando, vem passando, dá uma impressão que foi uma... Vocês estão conseguindo me ouvir? Não? Alô? Alô? Estou conseguindo te ouvir, Paulo. Então, assim, a forma que o livro traz a história de Constantinopla é uma forma bem colonial, né? Bem colonial. O que é essa história de Constantinopla? Esse é um período, mas já bem posterior ao processo de queda do feudalismo. Paulo, a gente não está te ouvindo. Oi? Oi? A gente quase não está te ouvindo. Eu mesmo não estou ouvindo. Então, melhorou? Alô? Melhorou? Tem um barulho de fala no pé, bem no fundo. Peraí. Deixa eu sair aqui do modo. Botei no microfone. Eu botei no microfone e botei com fone de ouvido. Deixa eu tirar o fone de ouvido aqui.
aqui para poder vocês me ouvirem melhor. Espera só um pouquinho. Beleza. Deu uma melhorada? 100%. Então, porque eu tirei o fone de ouvido, isso que tá assim. Mas a ideia de Constantinopla é um passo já final, né? É um passo já final do fim da Idade Média, né? Que a Idade Média, de uma forma geral, já vinha decaindo, né? Desde, desde na metade do século XIII, XIV, né? Já estava bem caindo mesmo a Idade Média. Consequência, quando a Idade Média cai mesmo com o fim de Constantinopla, na verdade o que a gente tem que entender é que isso não foi um período assim, 1453 caiu tudo, etc, etc, etc. Não foi assim. Foi pouco a pouco, foi paulatino. E quando a gente fala em globalização, muitas vezes, a gente fala numa globalização como se fosse o século XXI que aconteceu a globalização, mas o processo de comercialização, de crescimento do comércio, nascimento do sistema capitalista, etc., ele vai começar entre o final do século XIV, início do século XV, né, até se expandir. Então, quando Portugal começa o comércio já tinha acontecido, né? Como que o comércio já tinha acontecido? As cruzadas facilitaram isso. As cruzadas fortaleceram isso. Então, assim, é nesse sentido que o autor ele traz uma coisa muito linear, uma história muito linear, cronológica, sem atentar para esses fatos que estavam acontecendo ao longo dos anos. Para piorar a situação, outra coisa colonial que atrapalhou um pouco o livro, que eu particularmente vi, é o fortalecimento do ideal colonial. E para a história de análise, que é o que a gente atualmente mais tem estudado hoje, né? Quando a gente parte para a história colonial, a gente muitas vezes não vislumbra o que acontecia já aqui, né? Com os indígenas, com os povos que erroneamente já se chama de pré-colombianos, né? Esses ameríndios que já haviam aqui já tinham uma cultura, já tinham uma história, já tinham uma morada aqui. O projeto de nação, de fato, vocês podem ver que, por exemplo, principalmente a direita brasileira, eles têm uma sede tão grande na colonização, né, que até hoje estão aí, por exemplo, um grupo colonial como a nossa direita, eles querem porque querem manter o Brasil preso aos Estados Unidos, né? Há uma doutrina Monroe, sem prestar atenção, né, que o Brasil é um outro país hoje. É um país que tem uma história que é marcada por indígenas, que é marcada por afro-brasileiros, africanos que vieram aqui, e não somente de europeus. É essa a grande questão que está por trás do livro, que a gente tem que desvendar. Uma história para além da descoberta portuguesa. Uma história que é além do mercantilismo. Uma história que está vincada, né, a vários outros ramos, a várias outras facetas que vai além da questão colonial. Espero que tenha contribuído com alguma coisa, Adriano. Gostaram, gente? Não, contribuiu sim. A gente precisa ter o livro. Contribuiu sim, Paulo. Foi ótima a sua fala. Não, contribuiu sim. É importante ter uma visão crítica sobre o texto. Eu peguei um texto bem, bem assim. Até o título é a tentativa de ser provocativa, né? Para perceber que a gente não tem como estudar a história com pressa. Mas como eu preciso apresentar uma obra que chame a atenção de vocês para participar do encontro, eu escolhi essa obra. E aí a gente tem que fazer Não, um. foi perfeito. Assim, a ideia que o que a gente tem que ter atenção é justamente isso. O que me assusta às vezes quando eu dou aula, quando eu estou dando aula, é que às vezes os alunos eles ficam frustrados quando a gente chega com essa história, né? Que é uma história que vem lá do ensino fundamental, e aí quando a gente chega no ensino médio com a mesma história, eles falam assim: ah, mas isso eu já até sei. A ideia não é o que eles sabem ou vão saber, vão aprender, mas uma história que vai um pouco além, né? Pensar essa história para além do colonial. E aí o mercantilismo, ele foi importante para o Brasil? Foi. Até porque o Brasil, ele era parte do mercantilismo, tanto como colônia, né? Quanto pela própria questão, né, de todos os nossos recursos que foram encaminhados para Portugal naquele momento histórico. E nós, brasileiros mesmo, indígenas, etc., fomos expropriados de todos os direitos.
né? Nós negros, os indígenas e tantas outras pessoas. Quem ficou mesmo com toda essa riqueza foi Portugal. E eu, tipo assim, gente, aberração foi um abrimento dos meus olhos. Eu moro na Bahia, como eu já havia falado, e tipo assim, eu fui em Porto Seguro conhecer, eu adoro conhecimento, museus, essas coisas, eu adoro. Aí, chegando, chegando lá, nós foi no Descobrimento do Brasil, que é um lugar que se chama assim. Aí lá eu tentei puxar assunto com a guia que tava com a gente. Eu tava perguntando a ela, ela tava falando sobre 1500. Aí eu tava perguntando a ela sobre 1808. Foi quando a Maria, os portugueses vieram para cá. Ela não fazia ideia. Ela não fazia ideia. E eu fiquei muito chateada com isso. Realmente a gente aprende uma história que prioriza uma visão de mundo, que não é uma visão real dos fatos, né? A gente e não foi só as riquezas que foram levadas, uma questão cultural. A gente tem vários elementos da cultura brasileira que foram levados para lá, né? A questão intelectual, a questão de, de patrimônio. Até hoje se faz isso, né? Com as patentes que são levadas daqui para lá, registra essa patente, o conteúdo intelectual dessa patente, e tem o direito sobre ela. A gente tem, não só aqui, vários países, a Nigéria, Angola também. É importante a gente olhar para esse texto, levando em consideração que ele vai ter vários erros, vários. A visão o autor traz aqui para a gente, saber como foi o processo das pessoas que foram escravizadas. Elas não são escravas, elas são pessoas escravizadas. E é importante trazer esse desenrolar ao longo do texto. E lembrando, ele tem um percurso do Cabral até Dilma Rousseff. A gente não tem um processo depois dela. Quando a gente terminar essa leitura, eu vou pedir até sugestões. Talvez o Paulo tenha um livro até melhor do que o meu, do que esse, para a gente elaborar melhor. Tem uma série, tem o livro sobre a história do Brasil com mais profundidade. A gente tem tempo para desenvolver esse texto. Alguém quer continuar a leitura? Eu posso continuar se você quiser, Adriana. Quero sim, fica à vontade. Deste modo, segundo Raimundo Forofo, é Forofo? Firewall. Fairofo. Pode-se dizer que, da chegada de Cabral até Dilma Rousseff, uma estrutura político-social reduziu a todas as transformações fundamentais. A comunidade política comanda, supervisiona os negócios como negócios privados seus, na origem, como os negócios públicos. Depois dessa realidade se projeta a forma de poder institucionalizado no tipo de domínio, o o patrimonialismo. Esse imperativo categórico da sociedade brasileira, ou seja, a inviobilidade, não sei falar isso não, daquilo que foi assim desde sempre, cria um elo profundo entre os que aqui chegaram em 1500 e os que aqui hoje estão. Os mesmos objetivos os animam: a expoliação,
a expropriação, o lucro, a exploração, a exploração. Esses fins justificam os meios utilizados que passam sempre ao largo de um projeto de país sempre ao largo dos interesses do povo. Adriano, você pode arrumar outra pessoa para ler? Posso sim, posso sim. Alguém tem interesse em continuar a leitura? Eu posso continuar. Fique à vontade, por favor. Não existe no Brasil, nem nunca existiu um projeto de nação, um projeto robusto que levasse em conta o interesse de todos, planejado para durar gerações e que pairasse acima dos eventuais problemas políticos, como o que ocorreu no Japão, arrasado na Segunda Guerra Mundial. O Brasil só vai se encontrar com seu futuro quando um pacto social em torno de um projeto de nação for estabelecido e jamais rompido. Conhecer a história do Brasil é o primeiro passo para que esse projeto seja estabelecido, consiga resistir a eventuais tempestades e siga seu rumo em direção ao estudo do bem-estar social pelo qual tanto almejamos. Perfeito. Então, essa é a introdução do livro. Eu não vou iniciar o primeiro capítulo hoje, porque eu preciso publicar esse vídeo que a gente está gravando para depois ver se vem mais gente. A gente ter essa roda de conversa. E aí eu gostaria de saber, a partir do que a gente leu, o que vocês esperam dessa leitura? Então, assim, a minha expectativa é realmente que compreendo. É porque o que acontece? O problema da história é que muita gente transformou o positivismo como parte principal do ensino da história, sem lembrar que a história ela é para ser pensada, né, para o futuro também, para o presente, né? O que que acontece? Quando tem uma história, a tendência é não querer reproduzir aquilo que ocorreu num determinado passado, né? A criança, a mãe fala, não vai ali porque você vai cair. A criança cai, a mãe fala, viu, não falei? Aí a criança não volta mais a passar no mesmo lugar. Na história, seria a mesma coisa, né? Se a gente não conseguir ter essa impressão da história, a gente continua fazendo uma leitura como fatos, sequência de fatos que aconteceram e que não vão acontecer mais. É como se nós estivéssemos passando por aquele momento, determinado momento, e que aquilo ali não vai, né? Nunca mais vai acontecer de novo. Sem a gente pensar que em outros momentos históricos, com outros atores, com outras narrativas, vão acontecer. Eu vou dar um exemplo concreto disso, né? A questão da vacina, né? No início do século XX, né? Foi uma briga que aconteceu contra Oswaldo Cruz. A mesma briga aconteceu no século XIX. Um senador, não me lembro o nome dele agora, ele foi para o meio das pessoas, né? Das pessoas doentes, e morreu com aquela doença. E o que aconteceu já no século XXI, né? Na sua segunda década, mais precisamente 2020? As pessoas simplesmente ignoraram o Covid. E o mesmo presidente, né? Não foi o mesmo presidente que falou a favor, ou melhor, falou a favor do Covid contra a vacina. Mas isso, já no início do século XX, já tinha acontecido. No Império isso tinha acontecido. Quer dizer, nós vamos passar mais 100 anos, nós vamos ter brasileiros tentando enfrentar isso, sem fazer uma análise histórica da nossa realidade e pensar assim, peraí, muita gente morreu por causa da febre amarela, muita gente morreu por causa da varíola, muita gente morreu por causa do Covid, está na hora de eu vacinar. Muita gente não analisa a história nesse aspecto. Essa é a grande questão que eu acho que tem que ficar por trás dos nossos estudos. Pensar a história para o futuro e não a história, né, simplesmente como uma série de relatos do passado. Eu achei interessante isso que você falou, Paulo, porque é definitivamente isso. A história se repete.
Muitas vezes não, eu ouvi dezenas de pessoas falando do não vacinar, do não ter aquela vacina. Mas aí eu lembro, se eu estiver errado, me perdoe. Eu lembro do século XX, que eu já estudei sobre a vacina, que muitos não queriam e que muitos queriam. Aí teve esse debate, aí ficou todo coisado. Alguém mais quer comentar? Vanessa, Bruno? Eu só Eu, considero que é, pensar a história hoje é como o Paulo falou. A gente observa o passado não para ficar isolado no passado, mas para poder fazer uma visão que permita ver utopicamente um futuro possível, né? Ao mesmo tempo que nos permite ver todas as distopias possíveis quando a gente não leva em consideração aquilo que a gente pode aprender com o passado. Por mais que a história, por vezes, se mostre direcionada, às vezes, por um viés somente. E quando se vê por um panorama um pouco maior, ou com um olhar crítico, permite que a gente observe as nuances do que o passado pode ser. E, claro, sempre voltando um olhar para o futuro. Maravilha. Vanessa, quer expressar sua opinião? Não sei se tu quer que a pessoa que. Adriano, hoje é nosso primeiro encontro, É o primeirinho. Estamos aqui. então estamos só engateando. Exatamente. Se Vanessa é a pessoa que não pode falar por áudio. Só confirmar aqui. É, Não. Mas é, olha, vou trazer uma reflexão para vocês. Acho que no caso aqui, dentre os 5 ou 6 que estavam, só eu, Bruno, é formado em filosofia e estudou filosofia na universidade. Na filosofia, a gente estuda os textos dos autores. A gente pega um autor e vai trabalhando o texto dele. E na UFT, não sei, na universidade que o Bruno formou, a gente não leva em consideração muito parâmetro histórico, né? A gente vai pegar o autor, pensar o autor e refletir ele como um pensamento universal. A ideia de olhar a história do Brasil através de um olhar filosófico, a gente perceber essas nuances que o Paulo trouxe para a gente. A história ela é contada numa narrativa de uma visão de um indivíduo. A gente vê vários fenômenos que podem ser refletidos desse mesmo fenômeno. Vou pegar um exemplo que para mim é o mais marcante, né? A gente teve a ditadura militar e as pessoas que estavam afastadas dos grandes centros têm uma visão diferente das pessoas que estavam dentro dos grandes centros. Os militares têm uma visão da ditadura, enquanto as pessoas que sofreram sobre a ditadura têm uma outra visão. A realidade é única. O processo de vivência do indivíduo frente aos acontecimentos é cronológica e reflexiva. É só pensar sobre a nossa própria história pessoal. Quando a gente pensa os eventos maiores que ocorreram na nossa vivência, a gente tem uma visão única dela. E quando a gente estuda a história, a gente vai descobrindo como uma questão geral afeta os indivíduos. A minha perspectiva nesse grupo de estudo é a gente refletir sobre esses eventos numa perspectiva de refletir sobre eles. A gente vai olhar como a gente estuda a história como aconteceu em tal data, teve essa perspectiva, aconteceu esses eventos. Não. A gente vai trazer essa reflexão de por que que isso aconteceu? De que forma isso aconteceu? Quais foram os agentes que estavam nesses eventos? Tanto os que sofreram, quanto os que vivenciaram esses eventos. E o livro vai trazer um panorama na visão do autor. Ele selecionou
de forma resumida, bem condensada, esses eventos. Nesse processo, ao terminar do livro, a gente pode fazer uma crítica no processo de leitura desse autor e talvez fazer um artigo, fazer uma produção. No Genefim, a gente tem várias parcerias com várias editoras. E dá para a gente pegar umas 2 pessoas, 3 pessoas que têm um processo mais de facilidade na escrita, escrever um artigo e mandar. Porque a gente tem muito escrita sobre autores que trabalharam com a filosofia brasileira. Seria interessante a gente escrever realmente sobre a filosofia brasileira, baseado na nossa própria história. Nossa, Adriana, achei muito interessante o que você falou, porque eu tô num ressaca literária muito pesada. Aí foi ótimo encontrar esse grupo de estudo. Então, eu quero fazer um conto um dia. Todo mundo fala pra mim escrever, porque eu sou ótima na escrita. Eu não acho, mas enfim. Mas eu achei ótimo esse grupo de estudo. Coisa boa. Silmara, a gente tem atualmente no Genefil uma parceria com a editora Quero Saber, onde a gente está pegando poemas e a gente vai fazer um livro de poemas. Quem é o responsável por esse trabalho é o Renato, que é um dos administradores do Genefil. Caso você tiver interesse, ou qualquer um aqui que tiver um poema aí bacana, que nunca foi publicado, tiver interesse é só ir lá, tem direitinho o edital, o e-mail para mandar o poema e envia. Que aí a gente está precisando de 100 poemas. Atualmente a gente conseguiu 1/4 dessa quantidade. Aí, a grande possibilidade é a gente estender esse prazo até setembro. Aí qualquer um que estiver aqui, porque a escrita de um artigo ela é bem elaborada, são 15 páginas. Mas um poema não. O poema é algo mais fácil e mais acessível de ser publicado. Né? E como vai ser vários autores, talvez facilite essa possibilidade de fazer a primeira publicação em um livro. Né? Acho que é importante para cada um. E aí, no final desse percurso da leitura do livro, eu proponho para vocês a gente escrever um artigo e fazer as críticas e apontamentos sobre esse processo. E aí a gente vai trabalhando ao longo desse processo. Alguém quer mais fazer algum comentário, alguma dúvida em relação ao grupo de estudo? Fica à vontade. Acredito que ninguém tenha uma dúvida, mas para deixar claro a dinâmica do grupo de estudo. Eu sou o mediador do grupo. A gente não tem aulas no grupo de estudo. Eu só medio a leitura e o debate. Aqui, não estou aqui enquanto professor, estou aqui só como mediador para facilitar a gente ler, a gente debater com os componentes que estão aqui. Isso, vocês são os membros desse grupo de estudo. Beleza? Já que não tem nenhuma dúvida, agradeço a participação de vocês, agradeço pela presença de vocês, espero vocês daqui 15 dias. Qualquer coisa, quiser fazer uma leitura prévia do primeiro capítulo e fizer comentários, fica à vontade. O espaço do grupo do WhatsApp é para trazer uma reflexão, trazer uma dúvida a respeito do texto. E muito obrigado pelo tempo de vocês. Para mim é uma grande alegria ter vocês aqui. Beleza? Obrigada também, Adriana. Eu que agradeço. Então, até mais, pessoal. Forte abraço.